Bom, vamos continuar. Bárbara, você concorda comigo ou não? Sim. Não, tá ótimo. Bom, então, todo mundo entendeu, o sintoma, claramente, é um quarto nó que vai permitir para o conjunto de se nodar de uma maneira borromeana. Lacan vai mostrar nesse seminário várias maneiras que o nó, várias maneiras para o nó de não ter essa característica borromeana, e ele vai mostrar então as várias maneiras de usar esse quarto nó, que ele vai nomear o sintoma, para conseguir nodar de novo borromeanamente o conjunto. É isso que Lacan vai explorar. A partir do concreto da teoria dos nós. Então, eu falei no preâmbulo, ele solicitou bastante, foi um ano muito produtivo para os dois matemáticos de Lacan, Souris e Thomé. Porque ele vai convocar eles para mostrar, desmostrar, mas entender a partir da teoria dos nós como isso acontece. E essa pesquisa matemática que vai dar literalmente a via de Lacan durante esse não só desse ano, a partir do momento que ele entra na teoria dos nós, é isso, nunca mais ele vai voltar sobre isso até o fim da vida dele, ele vai nesse lugar. Então, a próxima vez eu vou mostrar para vocês isso, essa coisa das várias maneiras do lapsus do nó possível, e essas diferentes maneiras de, então, ver matematicamente uma função sintoma. Não vou entrar, eu pensei em falar disso hoje, mas eu não vou. Está tranquilo até agora? Várias maneiras do lapsus do nó e o que do sintoma? E as diferentes maneiras de, então, reborromeanizar o conjunto. Ou seja, de usar dentro do nó desborromeanizado o quarto nó, que Lacan vai nomear sintoma, mas que matematicamente é o quarto nó, X, e que vai ter essa função de reborromeanizar o conjunto. A partir de manipulações matemáticas. Então, próxima vez a gente pode falar disso. Clinicamente tem efeitos bastante interessantes. Bastante interessantes. Vocês vão ver, mas é óbvio, todo mundo entendeu. Você está tranquilo? Está seguindo? Tá bom? Patrícia, não, mais ou menos. Porque, como você já está no sintoma, você está citando por sintoma. O sintoma ele tem uma função também de uma razão. Não, estou falando só do sintoma hoje, essa noite. Desculpa do sotaque, mas estou falando só do sintoma. Não estou falando do sintoma. Eu só falei do sintoma aqui. Isso é o lugar do sintoma, ou sintoma clássico. Bom dia, bem-vindo. Fique à vontade. Isso aí é o fantasma. Fantasma simpático a gente tem. Fica tranquilo, tem um espaço. Bom, então, só para abrir... não, desculpa, então, está seguindo... Não, acho que quando você entrar também mais no sintoma, também vai... Eu falei só disso hoje, só desse sintoma que é o quarto nó. Lacan vai dizer isso, então, na lição do dia 13 de abril de 76. Je pense que le psychanalyste ne peut pas se concevoir autrement que comme un symptôme.
eu acho que o psicanalista não pode se conceber de um outro jeito que como um sintoma. Sintoma. Isso também está no 23. Sim, 23. Ce n'est pas la psychanalyse qui est un symptôme, c'est le psychanalyste. Não é a psicanálise que é um sintoma, é o psicanalista. O que isso significa? A gente vai falar disso, hein? Mas eu acho que, para entender essa frase de Lacan, a gente precisa entender uma coisa que ele vai inventar. Ele não vai inventar a coisa, mas ele vai inventar o nome. Uma coisa que existe na topologia. Os matemáticos não vão nomear isso assim. Agora sim, algumas sim, a partir de Lacan. Mas Lacan vai falar de buraco de verdade ou buraco falso. Faux trou, vrai trou. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês isso. Mas, nesse momento, Lacan está claro com isso. Hein? O trabalho do psicanalista é o ato da interpretação. A história da interpretação para Lacan mudou bastante. Do lado do sentido, a coisa recalcada, do lado do analisante, que a gente vai restituir, coisa bem freudiana. Depois ele vai mudar bastante, ele vai falar disso, e a partir da dimensão poética da psicanálise, que Lacan vai sublinhar, a função poética vai implicar isso, a interpretação e colocar uma pontuação, porque a pontuação vai intervir do lugar do som da fala do sujeito. E o som acontece e isso pode provocar depois um sentido. Lacan vai desenvolver toda essa parte fantástica. Lacan vai chegar num ponto tão fantástico, num texto difícil pra caramba, que se chama... Como se chama esse texto? Você vai me ajudar, você vai me dizer. Onde ele vai dizer a interpretação pode provocar um movimento dos discursos. Eu não vou falar disso hoje, mas ele desenvolveu essa noção dos discursos, do analista, etc., os 4 discursos. Ele vai dizer, uma interpretação, claro, a gente sabe, pode provocar um deslocamento de discurso, mas a interpretação é o deslocamento do discurso. Ou seja, a definição da interpretação para ele nesse momento, nesse texto, é isso, é o deslocamento de discurso. E ele vai chegar depois, a partir dos nós, a partir dessa questão tão interessante. O psicanalista interpreta. O que isso significa? Isso significa uma coisa muito específica sobre a questão do objeto. O objeto a coisa, que tem a ver com a coisa. Bom, a coisa, vocês sabem disso, eu descobri isso pouco tempo atrás. Na língua chinesa, no mandarino, a língua mandarino, a coisa, o negócio, e também a coisa no sentido filosófico. Vocês sabem como isso se diz em chinês? Se diz est-ouest. Est-ouest. A coisa se diz em chinês est-ouest. Mas o est-ouest, ou est-ouest chinês. Oeste-oeste, leste-oeste. Est-ouest. A coisa est-ouest. Isso é uma coisa que me interessa bastante, porque dá uma indicação da localização, do direcionamento, mas também de uma noção de totalidade entre oeste e oeste. Tem então, pensar a questão da coisa topologicamente, isso é interessante, esse est-ouest. Bom, e uma parêntese. No seminário 19, bem antes disso, no seminário o pior, 3 pontos o pior. Lacan, no início desse seminário, vai dizer isso. L'interprétation porte sur ce qui fait silence. Ou a interpretação está se fazendo sobre o que está fazendo silêncio. Sur l'impossible,
silêncio. A interpretação porta tema a interpretação se faz sobre o que faz silêncio, sobre o impossível a dizer. Ele vai fazer esse jogo de palavras, l'objet em francês, objeto, se escreve assim, objet. Ele vai dizer l'objet, o objeto se escreve assim. Ele vai escrever l'objet. Ele vai substituir o O com o A. L'objet. Vírgula é a fala dele. Ele vai escrever isso no quadro. La cause du désir. Eu vou repetir. A interpretação se faz no lugar do silêncio sobre esse impossível para dizer. Vírgula. L'objet. O objeto com esse neologismo. Vírgula. La cause. A coisa. A causa. La cause première du désir. A coisa primeira do desejo. A interpretação tem a ver com esse lugar do silêncio, desse impossível, sob essa noção do objeto na verdade, do objeto. A coisa, o objeto, a causa primeira do desejo. Interpretação. A causa ou a coisa primeira do desejo? Causa primeira do desejo? A causa, que ele vai escrever um neologismo assim, para sublinhar a dimensão do objeto A. E, alguns anos depois, então, nesse seminário, o Saint-Homme, a gente vai trabalhar sobre essa dimensão, mas a interpretação está orientada a partir da dimensão do real. O real do não. Orientada em direção a esse neologismo que ele vai criar nesse seminário, l'objet. Então, no seminário 19 ele falou do l'objet, e no seminário 23 ele vai falar de l'objet. Também aqui a gente tem um jogo de palavras com objet, mas ele vai escrever os-objet. O osso do objeto. Ele vai fazer essa proposta nova, esse neologismo, na última lição do seminário 23. Ele vai dizer isso. A interpretação que está orientada em direção do os-objet, do osso do objeto, no território psicanalítico, isso vai colocar fora a noção do sentido. Uma palavra difícil, mas é para dizer que o psicanalista que vai orientar a clínica dele a partir da leitura do nó, da leitura desse real que é o nó, vai orientar a interpretação dele em direção do os-objet, do osso do objeto. E isso implica de sair da lógica do sentido. A interpretação, a etimologia. Interessante, né? A etimologia parece bem curiosa, mas na verdade, sem entrar nos detalhes hoje, interpretar etimologicamente significa se colocar dentro, entre o valor, o preço. O interpreto, etimologicamente, era uma profissão durante os séculos, e esse intermediário que vai concluir, que vai facilitar, permitir a conclusão de uma venda ou de uma compra.
E isso tem a ver com uma dimensão muito importante para Lacan. Vocês lembram, provavelmente, Lacan tem essa distinção entre le rapport et a relação. São duas palavras diferentes em francês. O rapport e a relação. Tem um ponto de sinônimo, mas as traduções portuguesas são sistematicamente relação. Não tem relação sexual. É ridículo, a gente já falou disso. E Lacan dá essa indicação 3 vezes. A tradução mais pertinente seria correspondência. Mas rapport é uma dimensão lógica fundamental para Lacan. Porque o rapport, etimologicamente, a história dessa palavra, tem a ver com isso. Imagina um campo. É um exemplo que eu já dei. Um campo, o fazendeiro vai plantar a semente de batata. O que vai acontecer? Batatas. Vocês estão dormindo. Então, tem uma relação entre o campo e a batata. Agora, o fazendeiro vai colher as batatas, ele vai vender essas batatas, ele vai ganhar X reais. Tem uma relação entre as batatas e o dinheiro. Mas não tem, logicamente, uma relação entre o campo e o dinheiro. Tem uma correspondência. Tem uma relação entre o campo e a batata, tem uma relação entre a batata e o dinheiro, mas não tem uma relação lógica entre o campo e o dinheiro, tem uma correspondência, um rapport. Então, l'interprète, a pessoa que vai nesse lugar, ele vai no lugar dessa lógica, desse lugar lógico do rapport, da correspondência entre essa vaca e esse dinheiro. Entendeu? E o lugar onde esse rapport pode se dialectizar. E para dizer as coisas mais claramente, eu não sei, mas para fazer 3 pontos de suspensão, a gente poderia dizer que, então, o interpreta, que é o intermediário que vai permitir esse rapport, essa correspondência de quê? Desse real, que é do fato que a correspondência sexual não existe. Foi os 3 pontos, vamos ver isso a próxima vez. Tem perguntas, questões, reações? Todo mundo está acompanhando? Eu perdi o que você falou agora. Eu também. Vamos ver a próxima vez. Não, é uma questão, não, estou fazendo, vamos ver, é difícil. Estou jogando assim para a música da finalização, para fechar. Pois é, porque tem a ver com o Saint-Thomas, né? Isso, exatamente. Onde isso não acontece, onde desliza. Isso. E isso é a razão por a qual eu acho que Lacan fala disso, que a gente, o psicanalista, precisa se pensar como um Saint-Thomas, nesse lugar da interpretação, do rapport, da correspondência. O que seria o quarto nó. Isso, hein? O Saint-Thomas e o quarto nó. Quarto nó. E o analista, a presença dele é para isso, para fazer esse quarto nó. Então, clinicamente, a gente pode ver isso, que para esse sujeito, nessa hora, o psicanalista pode ser o quarto nó. Mas, algumas vezes, o quarto nó pode ser outra coisa. Pode ser a escrita, pode ser a pintura, pode ser a mulher, pode ser a cocaína, pode ser a masturbação, pode ser o ódio com o presidente da República, pode ser o amor para o presidente da República, pode ser, ou seja, pode ser uma coisa nos cabelos, pode ser a dança, pode ser as plantinhas, pode ser, não sei, cada vez pode ser diferente.
Mas mesmo se o analista não tem essa função para esse sujeito de se constituir o quarto nó, o analista, leitor do nó, deve se pensar como quarto nó. Mesmo se ele não é matematicamente falando. Sendo que o analista é formado ali na análise. O analista não existe. Não, não. E isso tem a ver com o buraco de verdade ou o buraco falso. Eu acho que se pensar nessa perspectiva do sintoma, isso vai matematicamente criar uma linha indefinida. E para tornar um buraco falso, topologicamente, se você coloca dentro uma linha indefinida, esse buraco que é falso, não de verdade, vai se tornar um buraco de verdade. Topologicamente, eu vou mostrar isso. Então, eu acho que o trabalho do analista é isso. Se constituir linha indefinida para tornar um falso nó num nó de verdade. Nó, buraco de verdade. Buraco. Isso tem a ver também com a questão de silêncio. Um silêncio que não é um nada do lado da morte, mas que é um silêncio do lado do campo dos possíveis. Um silêncio que é do lado do vazio. Um vazio que não é um nada, é um vazio dentro do qual tem a possibilidade de uma linha de fuga que pode permitir a perspectiva, que é uma linha indefinida, que é o trabalho do analista. Tá certo? Tá bom? Todo mundo tá certo? O Gilberto, tá feliz, Gilberto? Quando o Gilberto está feliz, eu estou feliz. Mas haja análise para o analista. Para o analista. Ele tem que ser realmente cumprido a própria análise. Sim, então, o analista leitor do nó, antes de tudo, leitor do próprio nó dele. Do próprio nó dele. E isso é uma das condições, que Lacan vai mencionar claramente para se autorizar de se tornar analista. Se autorizar de se tornar analista é uma parêntese. Isso não significa, Lacan nunca falou, se autorizar de se tornar a profissão analista e aceitar, ocupar um lugar no discurso analítico. Exatamente. Então, entre outras coisas, é conseguir ler onde esse ser analista vai se colocar dentro desse nó, que eu sou o analista, o ser do analista, o sujeito do analista. Isso é importante. Como esse ser analista vai se inscrever aqui. Outra condição, eu acho, que Lacan claramente vai colocar para se autorizar de ser analista, é conseguir ver um pouco quais são as modalidades do gozo do analista. Bom, a gente falou disso pouco tempo atrás, a gente fez toda uma lição, um seminário, um curso sobre isso. O gozo do analista. A gente falou do desejo do analista, mas não tem como falar do desejo do analista sem falar do gozo do analista. Então, onde isso vai se localizar? Falar de sintomas, você fala de gozo. Uhum. A gente vai falar, sim, de gozo. A gente precisa falar do gozo. Quando a gente fala da clínica nodal, dos nós, a gente precisa falar do gozo. Essa Isso aí é o traço de gozo, né? Sim, mas isso vai ser importante de localizar um pouco, porque algumas vezes a gente teria a tentação de dizer para Lacan o gozo é isso. É importante de localizar. Lacan que fala do gozo em 54 não é o mesmo gozo que em 74 e 74. Então o gozo, quando ele entra no ano, tem já toda a reforma total que ele fez sobre esse conceito. Então o gozo daqui não tem muito a ver, tem a ver, mas não é a mesma definição que o gozo anterior. Isso é importante, bastante importante. Então, para falar do sintoma, que é um traçamento gozante, a gente vai precisar colocar alguns pontos sobre o que a gente está falando. É de uma responsabilidade muito grande, porque são 3 saberes aí para assumir esse lugar do analista. O saber do sintoma, Sim. o saber textual da psicanálise e o saber
do caso clínico que a gente Sim. está dirigindo. Sim, um aspecto importante, né? Um aspecto importante. Mas eu acho que tem essa coisa, né? O analista é um leitor. O analista é um leitor, e isso é uma responsabilidade no sentido etimológico. Hein? Qual é a sua resposta? Como você vai responder dessa leitura que você está fazendo, do próprio no que você do no que está acontecendo na sua encontro com fulano, tudo isso.